Irmãos, o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim não só para revelar os segredos e os mistérios de Deus, mas restaurar ou ainda praticar o verdadeiro renovo da vinha do Senhor, né, do reino dos céus, outrora danhado ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme o Senhor determinou através do profeta Jeremias capítulo 3. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio agora em nossos dias, né? Enquanto a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda junto e misturado com o joio, todos permanecem em pecado porque são transgressores da lei do sábado da criação. Portanto, assim fala Deus, assim diz o Senhor por meu intermédio a esta igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. Portanto, começo esta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, fazendo uma questão: como deve ocorrer a total destruição, né, definitiva e eterna de toda esta obra do diabo e de Satanás, praticada ou feito concreta ou concreto através de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas do Brasil, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro? Ponto de interrogação. Ou seja, qual o propósito divino do Senhor por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo agora nos últimos dias? Você sabe? Qual o propósito, qual a vontade do eterno Deus Criador por meio de Cristo, por meio do Messias, né? Por meio do seu Messias, do último profeta, do último Adão de Deus em nossos dias, os dias de hoje? Você sabe qual é esse objetivo principal de Deus, do Pai, do Criador, do Altíssimo, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, o filho biológico de Davi, nos dias de hoje? Ponto de interrogação. Portanto, já que a pergunta foi feita pelo Senhor por meu intermédio, a resposta só poderia ter vindo, né? A resposta só poderia vir do próprio Deus sobre mim em nossos dias. O objetivo, a vontade ou o propósito maior, né? O propósito maior de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, não deixa de ser o propósito, não deixa de ser a vontade do Senhor por meu intermédio, não deixa de ser a destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, né? Mas, além da destruição total e definitiva de toda a obra do diabo por meio de homens e mulheres terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, o propósito, a vontade de Deus ou do Criador por meu intermédio é também restaurar. Não é só destruir toda a obra do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, mas é principalmente restaurar a vinha do Senhor, restaurar a coroa e o trono de Davi por mim mesmo como filho biológico de Davi em nossos dias. Porém, como toda a obra do diabo e de Satanás, outrora feito concreto, né? Outrora feito concreto por meio de líderes políticos e religiosos, por meio de mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, a serviço de toda esta obra do diabo e de Satanás em nossos dias, desde ontem, por meio da religião e da política como um todo em geral? Ponto de interrogação. Uma pergunta, uma questão que faço a todos vós, né? Ou seja, o propósito maior do Criador por meu intermédio, né? Toda a vontade do Altíssimo Criador por meu intermédio, em primeiro lugar, é destruir toda a obra do diabo e de Satanás.
né? Depois da destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás, feito ou praticado por mulheres e homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, através da religião e da política como um todo em geral, depois desta destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O propósito do Senhor, a vontade do Criador por meu intermédio, é restaurar o reino de Deus, restaurar a vinha do Senhor, restaurar a coroa e o trono de Davi, outrora danificada ou danificado por quem? Pela igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Em resumo, o propósito ou a vontade de Deus ou do Criador, do Altíssimo por meu intermédio, não é só a de destruir em definitivo toda a obra do diabo e de Satanás, mas praticar a restauração da vinha do Senhor, praticar o renovo da restauração do reino dos céus em nossos dias. Todavia surge uma outra questão, uma outra pergunta de Deus por meu intermédio. E como deve ser a total destruição em definitivo de toda a obra do diabo e de Satanás por meio de servos infiéis, por meio de líderes políticos e religiosos, através da religião e da política como um todo em geral, não só em Manaus, no Amazonas, mas em todo o Brasil e no mundo inteiro. Ponto de interrogação. Ou seja, somente através, né, de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né? Seja pela nação e o povo brasileiro, seja pela nação e o povo etíope na África. E por quê? Em primeiro lugar, porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. Depois, Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor. Israel perdeu a primogenitura e a vinha. E somente 2 povos ou 2 nações podem concorrer a esta primogenitura, podem concorrer a restauração ou o renovo da restauração da vinha do Senhor, outrora danificada ou danificado pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição. Ou seja, somente através de uma nova consciência, seja por meio da nação e da população brasileira ou etíope na África, somente 2 povos podem participar desta verdadeira guerra santa ou sagrada, praticando, né, um novo plebiscito, diferente do plebiscito que houve em 1993. Agora em nossos dias, hoje é dia 23 de setembro de 2021. E somente agora em nossos dias, tanto o povo brasileiro quanto o povo etíope na África pode participar desta guerra ou batalha santa ou sagrada, né? No que diz respeito a um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Porque a última opção que escolher a população brasileira ou a população etíope na África, então a escolha do povo etíope ou brasileiro vai eliminar, né, a escolha ou voto na última opção, seja essa opção a 3ª ou 4ª opção de um novo plebiscito, seja no Brasil ou na Etiópia, na África, vai eliminar as demais opções anteriores. E assim, toda a obra do diabo e de Satanás, ela será eliminada, ela será extirpada para sempre. E somente depois da destruição total e definitiva de toda a obra do diabo e de Satanás, por meio de líderes políticos e religiosos do Brasil e do mundo inteiro, então virá a restauração, né? Virá a restauração do renovo
né, virá a restauração ou o renovo da restauração do reino dos céus em nossos dias. Todavia, como faremos este verdadeiro renovo da restauração do reino dos céus em nossos dias? Certamente não será como vem fazendo o diabo por meio da população mundial, né? Porque esta árvore, né, esta árvore maldita, esta árvore contaminada e corrompida do sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, ele não será a destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, né, semelhante a uma árvore contaminada e corrompida, né? Semelhante a uma árvore contaminada e corrompida, uma árvore maléfica, uma árvore já condenada ou maldita para sempre, conforme vocês podem ver, né? Conforme vocês podem ver através deste vídeo, né? Há árvores que foram somente podadas, mas você vê que a árvore, depois de podada, né, ela vem com novos brotos, novos ramos, novos galhos. Porém, a árvore continua seca, a árvore continua podre, a árvore continua maldita e condenada para sempre. Porém, essa árvore maldita e condenada para sempre, ela ainda está de pé. Ela ainda está de pé. E se você cortar alguns frutos, ramos ou galhos, como foi cortado o ex-presidente, o presidente do Brasil no passado, Fernando Collor de Mello, se você cortar um ramo ou um galho, como foi cortado a presidente do Brasil outrora, a Dilma Rousseff, né? Se você cortar um ramo ou um galho do partido político que foi ou fora o Arena no passado, o Arena não mais existe, né? Se você pudesse cortar somente uma igreja, né, assim como um ramo ou um galho desta árvore já contaminada e corrompida, ou maldita e condenada para sempre, não vai adiantar de nada. Semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo disse, não se deita vinho novo em odre velho. Não se costura um pedaço de pano novo em um pano antigo, um pano roto. Ou seja, da mesma forma, não se pode, se toda árvore já foi contaminada e permanece corrompida, essa árvore maléfica, essa árvore maldita e condenada e corrompida, o sistema geopolítico religioso, né, não vai adiantar você cortar galhos ou ramos desta árvore. Por quê? Porque como você pode ver e ouvir a voz de Deus por meu intermédio, esta árvore contaminada e corrompida, né, esta árvore maléfica e condenada por toda a eternidade, se você cortar somente um ramo, como já cortaram o Arena, antigo o Arena, e também me parece que tiraram também dos partidos da política pública ou política, ou dessa política partidária, já foi cortado o Arena, já foi cortado o Prona, se eu não me engano o Prona também já foi cortado. É um galho, é um ramo desta árvore maldita e condenada, né? Então você não pode cortar um galho que conforme uma árvore semelhante a uma árvore, conforme vocês podem ver e ouvir, né, através desta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, há árvores que já foi cortada, já cortaram, né, alguns galhos. Esses galhos, eles retornam como brotos novos, como novos brotos. Esses brotos, esses ramos, esses galhos, eles retornam com mais força.
Então o ideal não é cortar galhos ou ramos ou sacar somente os frutos podres. Deve-se arrancar, cortar o mal, a árvore pela raiz. Por quê? Porque a raiz ou toda a árvore já está condenada. Já está condenada. Portanto, como destruir toda a obra do diabo e de Satanás, né? Toda a obra do diabo e de Satanás, semelhante a uma árvore contaminada e corrompida do sistema geopolítico, religioso e brasileiro, né? Para a sua destruição total e definitiva, não se pode nem se deve podar a mesma, né? Conforme as imagens ou ilustrações que vocês podem ver ver e ouvir a imutável ou indivisível palavra de Deus por meu intermédio, conforme você pode ver ou ouvir as imagens ilustrativas, né? Você vai ver que uma árvore contaminada ou contaminada, né? Não vale a pena você cortar somente seus galhos ou ramos. Esses galhos, esses ramos vão retornar como broto renovado com maior força. E assim, desta forma, esta árvore maldita, diabólica, satânica e condenada para sempre, ela vai ter ar de perpétuo. Ela vai ter ar de eternidade. Então, o certo ou o correto não é cortar ramos ou galhos de uma árvore já contaminada, condenada e corrompida. O certo é cortar o mal pela raiz. O certo é arrancar, cortar essa árvore já condenada pela raiz. Arrancar pela raiz, cortar pela raiz. E como isso deve ser feito? Somente através de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas, né? Para que a população brasileira ou etíope na África, porque quem dará princípio à obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por meu intermédio? Então somente existe ou existirá 2 povos que podem participar desta batalha ou guerra santa ou sagrada. A saber, a nação e a população brasileira, ou a nação e a população etíope na África. E por quê? Porque o Cristo do Senhor Jesus, né, em primeiro lugar é brasileiro. Mas o Cristo do Senhor Jesus, o Messias do eterno Deus Criador, do Altíssimo, esse Messias do eterno Deus Criador, também tem do mesmo sangue da rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África. Por esta razão, somente 2 povos, ou ainda 2 países, ou 2 nações, podem participar desta guerra santa ou sagrada. Mas Israel, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, Israel não pode e não deve participar desta batalha ou guerra santa ou sagrada. Por quê? Ponto de interrogação. Simplesmente porque Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel. E a partir do momento que Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, então Israel perdeu todos os privilégios que tinha outrora com o Senhor, né? E portanto, depois que Israel perdeu a primogenitura e a vinha do Senhor, esta vaga está em aberto. E somente 2 povos ou 2 nações, dependendo da sua obediência absoluta e incondicional à lei e à palavra de Deus por meu intermédio, né? Somente as 2 populações, ou seja, a população do Brasil e a população da Etiópia, é quem pode dar princípio ou início, não só à destruição de toda a obra do diabo e de Satanás, mas também dar princípio ou início à restauração da vinha do Senhor, outrora danhada ou danificada pela nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, como destruir toda a obra do diabo e de Satanás é semelhante a uma árvore contaminada e corrompida,
né? Porque esta árvore contaminada e corrompida, o sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, né? Esta árvore maldita do diabo e de Satanás, né? Esta árvore maldita e condenada por toda a eternidade, o sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial, né? Não pode e nem deve ser podada para que venha novos brotos, novos brotos ou ramos e galhos, né? Mais forte ainda, mas a esta árvore contaminada e corrompida do sistema geopolítico religioso brasileiro e mundial deve ser arrancada ou cortada em definitivo pela raiz, né? Ou seja, somente desta forma, através de um novo plebiscito, com 3 ou 4 opções de escolhas, pelo povo brasileiro ou etíope, vai depender da obediência absoluta e incondicional à lei e à imutável palavra de Deus por meu intermédio. Porque como Messias do eterno Deus Criador, como filho biológico de Davi para esse tempo ou época, eu tenho do mesmo sangue da rainha de Sabá. E, portanto, o povo etíope é também o meu povo. Resta saber qual o primeiro povo, né? Qual o primeiro povo a praticar a verdadeira obediência absoluta e incondicional à lei e à imutável palavra do Pai por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, somente, né, desta forma, através de um novo plebiscito, com 3 ou 4 opções de escolhas pelo povo brasileiro ou etíope, será destruído toda a obra do diabo e de Satanás, outrora feito concreto, né, em toda a terra por meio de líderes políticos e religiosos do mundo inteiro. Ou seja, para que toda obra, né, do diabo e de Satanás venha a ser destruído em definitivo para sempre, se faz necessário, em primeiro lugar, que a nação ou o povo brasileiro e etíope venha buscar o perdão de Deus através de um arrependimento sincero e fiel, né? Ou seja, todo o propósito de Deus em nossos dias, em primeiro lugar, é destruir toda a obra do diabo e de Satanás, né? Por meio de um novo plebiscito, com 3 ou 4 opções de escolha, seja no Brasil ou na Etiópia, na África. Somente depois deste plebiscito, né, é que virá o renovo, a restauração do reino de Deus em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.